Em Goiânia, nesse momento, 8 horas e 15 minutos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro discursou no maior congresso conservador do mundo, que reuniu em Washington figuras proeminentes da direita global, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente argentino Javier Milei. Em sua fala, que durou cerca de 5 minutos, ele se concentrou em denunciar os abusos do judiciário no Brasil e pediu aos congressistas americanos presentes no evento, uma audiência sobre o Brasil no Congresso dos Estados Unidos. Idosos, mulheres grávidas e até crianças acusadas de serem terroristas, de terem tentado um golpe armado, mesmo que nenhuma arma tenha sido empregada. O sistema judicial totalitário criou, com a ajuda da mídia tradicional, a narrativa de que essas pessoas comuns eram uma ameaça ao Estado brasileiro. E esse clima persecutório se expandiu com a censura e perseguição a críticos do atual governo e sob a desculpa de preservar a democracia, que já não existe. Estes tiranos esmagaram a oposição política no país, afirmou Eduardo Bolsonaro. Entrando em casos específicos de pessoas que foram injustamente presas ou perseguidas pelo sistema judicial brasileiro, Eduardo citou nomes como o de Clériston Pereira da Cunha, morto na Papuda em novembro do ano passado, Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do governo Bolsonaro, e da ex-juíza Ludmila Lins Grilo. O discurso também ressaltou o exílio forçado de jornalistas críticos aos abusos do judiciário, como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. O deputado também lembrou que milhares de pessoas foram detidas em um único dia e rotuladas como terroristas sem evidências concretas de ameaça ou posse de armas. Eduardo também citou as injustiças contra seu pai Jair Bolsonaro. Meu pai agora é processado e caluniado das mais diversas formas, afirmou a visão, então, do Eduardo Bolsonaro. Josiel Menezes, esse discurso aí, mais uma vez, criticando a imprensa, as instituições da família Bolsonaro, enquanto o pai aqui tentava minimizar o discurso, tentava fazer um discurso mais equilibrado, o filho estava criticando ali as instituições, criticando a imprensa. Tem embasamento as denúncias apresentadas por Eduardo Bolsonaro ou mostra que a família está acuada neste momento e aí uma parte tenta equilibrar a situação e a outra atacar? Bom, esse congresso, né, de conservadores que acontece nos Estados Unidos é um congresso voltado para que se possa estar colocando ali na mesa, em panos limpos ali, tudo que a pessoa que está falando tem como visão do que está acontecendo. Foi isso que o Eduardo Bolsonaro acabou falando, ou seja, criticando essa questão do que ele pensa que é perseguição, do que ele acha que é perseguição, não só da questão política, mas também da questão do judiciário, e mostrando detalhes, a questão dos jornalistas, que na minha visão também não deveriam estar sendo processados, não deveriam estar sendo, ter o passaporte apreendido e tudo mais, e proibidos de vir ao Brasil se não serão presos. Na minha visão, a primeira coisa que se tem em o ser humano é a questão da liberdade de expressão, né? Ou seja, você tem que realmente poder debater as coisas no seu país. É claro que a gente deve evitar ataques pessoais, ataques direcionados, como alguns desses jornalistas acabaram fazendo. Mas não poderia chegar tanto a questão de ter que pedir asilo para que não fossem presos com relação às suas opiniões. Com relação à questão política, o Eduardo Bolsonaro citou aí, então, toda essa questão com relação não só ao pai dele, mas a questão também do Dallagnol, do Daniel Silveira, a questão também de alguns parlamentares que estão sendo aí processados em cima de todos esses atos que poderiam estar acontecendo, a questão da morte do Clesão, que todo mundo sabe que ele saiu 4 horas da empresa que ele tinha em Brasília, entrou realmente lá no Palácio, mas não quebrou nada e acabou ficando preso. 30 pedidos para que ele pudesse, então, ser levado para um tratamento médico e nada disso foi feito. E ele acabou, então, morrendo na prisão. É disso que ele está falando, no sentimento dele, de que ele acha que não está correto aqui no Brasil. Michel Magu, e esse discurso do Eduardo Bolsonaro nesse evento, um discurso um pouco diferente do pai aqui no Brasil ontem. A gente vê as duas caras que existem, né? Nós temos que lembrar que houve-se fiadores de que o Bolsonaro teria um discurso mais democrático
e sem ataques ao STF. E esses fiadores foram o governador Tarcísio de São Paulo e o ex-ministro de comunicações do Bolsonaro, o Fábio, que garantiram que o Bolsonaro teria uma fala que não investisse e não atacasse o STF, que de fato aconteceu e ele cumpriu. Então, o Eduardo Bolsonaro também, sabendo desse acordo que existia entre entre o próprio governador e o ex-ministro de comunicação bolsonarista, acabou usando o palanque que ele teve dias antes da manifestação. Isso é lamentável, é prejudicial para a democracia, é prejudicial para a imagem brasileira a nível internacional, inclusive porque esse congresso dos conservadores em todo o planeta. Nós temos que lembrar que tinha representantes da Espanha lá, como o movimento do Vox. Nós temos que lembrar que existia e esteve lá o Javier Milei representando a direita argentina. Então, ele, como representante do Brasil, acaba também mostrando fragilidade. Num lugar onde é importante destacar, lá estão inúmeros empresários, inúmeras forças políticas que poderão trazer investimentos para o Brasil, trazer novas oportunidades, e se acaba dessa forma, sem querer ou às vezes querendo, enfraquecendo a própria imagem do Brasil a nível internacional. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro poderia ter adotado um discurso mais combativo, de fortalecimento da própria direita, de falar quanto de fato esse movimento na Paulista seria gigante e grande, mostrando que o governo federal não tem a aprovação constante e que voltará ao poder porque os conservadores estão crescendo no Brasil, mas ele acabou gastando o seu tempo atacando as instituições brasileiras e não vai ter um resultado pragmático, prático. Então, eu acho que a gente, em alguns momentos, essa estratégia acaba sendo agressiva, muito diferente do que o Bolsonaro falou de pacificação. Ali foi ataque, agressividade, e ao mesmo tempo muito diferente do que está sendo pregado aqui de valorização da democracia, de mostrar o poder e os instrumentos que a própria direita tem para enfrentar o governo federal, que é o próprio Congresso, que hoje, ou não, os conservadores têm a sua grande maioria. Então, eu acho que muitas vezes é melhor focar nas suas fortalezas e nas suas deficiências. Vamos registrar mais participações. Temos também aqui alguns internautas no YouTube, canal da TV Brasil Central, participando. A Lucimar Souza disse que não tem sentido uma prisão para Bolsonaro. Tem também a participação da Maria das Dores Tenório. Ela disse que a Polícia Federal é capacho do Alexandre de Moraes, está aqui na bronca com a Polícia Federal. Maria Conceição falou que o Bolsonaro ficou com medo no evento de ontem, por isso que o discurso dele foi do jeito que foi. Aí ela fala que teve tentativa de golpe e pacificação tem que ser em Gaza, não aqui no 8 de janeiro no Brasil. Tem ainda a participação do Cauã Pereira. O Cauã disse que não é ataque às instituições, são ataque às pessoas, falou que gosta muito aqui do programa. Participação do César Eli, tem ainda a Odete Miranda, muita gente participando aqui conosco no canal da TV Brasil Central, no YouTube e também no nosso WhatsApp, que é o 99109-5099. Vamos para mais uma notícia. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, afirmou em uma rede social que o órgão vai investigar se redes de desinformação atuaram para espalhar informações falsas sobre a situação de crianças na ilha do Marajó, no Pará. A investigação, segundo Messias, será coordenada pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Determinei à PNDD que atue imediatamente na identificação de redes de desinformação que criam desordem informacional sobre a ilha de Marajó. Os marajoaras merecem respeito e um tratamento digno de todo o poder público, escreveu Messias. O governo federal está empenhado em apurar denúncias sérias para desarticular redes de tráfico humano e exploração sexual infantil em todo o território nacional. Protejamos as nossas crianças sem a propulsão de notícias falsas, prosseguiu.
O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, também comentou o tema na rede social X, antigo Twitter. É isso, ministro Jorge Messias, não vamos permitir a difamação de uma região por oportunistas que se valem de um grave problema nacional, como o da proteção de crianças e adolescentes, para alavancar interesses políticos ou financeiros, escreveu. Ao longo da última semana, influencers e artistas divulgaram imagens e informações que citavam um suposto aumento da violência e da exploração infantil na Ilha do Marajó. Esse material, segundo o governo, é falso. Havia, inclusive, vídeos gravados em outros países e divulgados como se fossem no Brasil. Michel Magu, esse caso aí da Ilha de Marajó, uma polêmica que até surgiu naquela época, da Damares falou de algumas situações lá na Ilha do Marajó, e agora, mais uma vez, a indústria da fake news atuando? Bom, é preocupante, tem que ser investigado, tem que se guardar o devido processo legal, e nós temos que destacar a importância de a gente, neste momento, quando a gente fala em fake news, a gente vê quanta desinformação, quanto a gente, ao mesmo tempo, tem que valorizar as instituições, quanto é necessário, no direito da liberdade, também checar as informações, ter a certeza do que a gente está propagando, porque senão a gente está cometendo crime. A gente está, de fato, desinformando e criando narrativas que talvez não sejam verdade e cheguem a pessoas que acreditem piamente nisso e criam o caos. As fake news é a forma de propagar inverdades, mentiras e transformá-las em verdades absolutas que muitas vezes podem causar muitos danos para as vidas pessoais, para as opiniões públicas e, ao mesmo tempo, para as circunstâncias políticas, sociais, econômicas de um país e de uma região. É importante destacar que a fake news são crimes da modernidade que causam extremo estrago e podem, ao mesmo tempo, chegar a um ponto não só de causar danos materiais, mas também danos na vida privada, na vida pessoal, irreparáveis, danos morais. Então, danos que às vezes as pessoas, neste momento, na vida que a gente está vivendo, como a gente sente na modernidade a dificuldade de ter a saúde mental preservada, também esse tipo de fake news, num todo, pode também causar danos para a psicologia, o dia a dia e a própria vida individual daquela pessoa. Temos que ter cautela e responsabilidade no momento de divulgar qualquer notícia. Josiel Menezes, esse caso mostra que a indústria das fake news continua mais viva do que nunca? Não, mostra que o combate, né, a algumas notícias está sendo feito aí pelo governo federal e foi feito aí pelo o AGU Jorge Messias. Veja bem, ontem foi uma matéria muito grande na TV Record, nossa co-irmã aí, com o melhor jornalista investigativo do Brasil, que é o Roberto Cabrini. Foi feito sobre a questão da Ilha de Marajó, com entrevistas com assistente social, confirmando a questão de atos sexuais entre crianças de 12 e 13 anos, com adultos ali de 40 anos e tudo mais. Inclusive com pagamento ali para a família e tudo mais. Foi feita a questão do desaparecimento de várias crianças que acabaram sumindo, não como, e até hoje não encontraram essas crianças, e encontraram crianças também que depois foram mortas. Uma matéria excelente do Roberto Cabrini, e numa rede de TV também conceituada. Agora, veja bem, se isso é fake news, eu não sei o que o Jorge Messias está querendo apurar. Mas, José, o governo federal não nega essa questão da exploração sexual, não. A questão é as coisas que são colocadas, os vídeos, inclusive, que são citados aqui, são vídeos que nem foram feitos no Brasil, de acordo com o que a AGU tem falado. E teve aquela fake news também, que foi divulgada naquela época pela Damares, de que até os dentes de crianças eram retirados, uma situação horrível ali que ela contou naquela época, e não havia nenhum fato que provasse o que ela estava falando. E aí tem ainda esses vídeos que surgiram durante a semana passada, esse assunto voltou ao tema. Bom, naquela época da Damares, foi depoimento, né, de pessoas que estavam na ilha naquela época. Então, eram depoimentos.
Não houve, de fato, ali a questão da fake news. A divulgação talvez tenha sido de certa forma, precipitada, porque não tinha uma conclusão de investigação. Mas inquéritos ali na Ilha do Marajó constataram também essa questão de tráfico de crianças. Com relação ao que eu disse aqui, é que ao invés do Jorge Messias ficar preocupado do turismo em Marajó, ficar preocupado ali com Marajó, teria que preocupar com essas crianças que foram atingidas. Porque é claro que se está havendo essa questão da fake news fora do Brasil, é preciso primeiro olhar a questão das crianças no Brasil e não ficar voltando para a questão de combater primeiro e deixar desguarnecida a questão das crianças. É uma coisa muito forte. Quem assistiu aquele filme, né, O Som da Liberdade, entenderia muito bem do que eu estou falando. Aproveitando então para despedir dos nossos convidados, comentaristas desta segunda-feira, iniciando a semana, Michel Magu, advogado, muito obrigado pela participação, bom dia. Muito bom dia, muito obrigado, meu amigo Rafael, querido amigo Josiel. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. É um privilégio que temos uma semana abençoada, que Deus possa nos proteger neste momento e que sempre preguemos o que está sendo feito aqui na TVC, a liberdade de expressão, a defesa da democracia, a diplomacia e o respeito mútuo entre todos os cidadãos brasileiros. Também, aproveitando aqui para despedir e agradecer a participação do Josiel Menezes, sempre conosco. Um grande abraço, Josiel, até a próxima. Um abraço, Rafael Mesquita, um abraço a Emanuel Winder, o Michel Magu aqui ao meu lado, sempre bom estar aqui com ele, trazendo, né, opiniões diferentes, mas sempre, como ele disse, com muito respeito. E um abraço especial para o pessoal de São Miguel do Araguaia, o Zé, que comandou toda a equipe de lá. Ô, Rafael, você participou, você esteve aí fazendo a cobertura, você viu que realmente eles trouxeram uma seleção para ganhar do time da Brasil Central e acabou não ganhando, né? Mas o troféu ficou com eles, porque aqui o importante era confraternização. E daqui a pouco, viu, Zé? Vai passar então a matéria aí que você está esperando. Peça o pessoal para gravar por aí também. A gente vai tentar fazer um trabalho aqui para mandar também essas imagens aí para vocês aí, tá bom? Um abraço, foi muito bom, foi excelente essa confraternização aqui no dia de ontem até... Ontem não, dia de sábado. E até a próxima. Até amanhã, né, Rafael? Até amanhã. E ele disse, o Zé, inclusive disse para mim que vai ter revanche, viu, Josiel? E lá o time vai estar reforçado quando a seleção da ABC for jogar lá em São Miguel do Araguaia. Aproveito para agradecer aqui direto do estúdio da RBC FM. A gente volta numa próxima oportunidade. Agora retorno no estúdio 2, Emanuel Winder, trazendo mais informações para a gente. Com você, Manu.